Vamos para mais um vídeo do João Gatti Finanças, o canal que focado em dividendos, e vamos falar um pouco sobre Taesa. Taesa, ainda vale a pena? O risco que pode impactar os dividendos na próxima década. Bem, todos conhecemos aí Taesa, hoje está com uma cotação de 39,24, tá? Esse é o ticker TAE11. Ela vem aqui nos últimos 12 meses com uma alta significativa aí, né, e está se mantendo, com uma queda recente aí no último mês. Uma valorização de 21%, com PL de 8,63, PVP de 1,70 e dividend yield sensacional de 8,33%. Uma excelente pagadora de dividendos, queridinha aí por muita gente, muito investidor aí que adora Taesa. Olhando aí os últimos 10 anos, a gente pode ver aí os últimos 5, 10,48 de dividend yield e um dividendo atual de 8,33. Sensacional essa empresa. O que faz a Taesa, né? Ela não gera energia, ela não vende energia, ela transmite energia. Então é uma transmissora, né? É o filé mignon aí do setor de energia, né? E ela recebe a RAP, que é a Receita Anual Permitida, né? Que é um leilão que ela participa e após esse leilão ela recebe aí essa RAP, tá bom? Por que a Taesa paga tanto dividendo? Primeiro, a receita é previsível, então uma vez que ela ganha o leilão, ela sabe quanto que ela vai receber até o final do contrato. Praticamente nenhuma inadimplência, né? São concessões liberadas aí pelo governo, então a princípio aí não tem inadimplência, baixo risco operacional e um fluxo de caixa recorrente aí, permitindo ela pagar bons, excelentes dividendos. Bem, qual é o maior risco aí da Taesa, né? O mercado já indica, já faz um tempo aí, que em 2030, 2031, 2032 vai vencer algumas concessões, algumas linhas de transmissões que ela já recebe um valor significativo. Eu peguei aqui da Taesa relações com investidores, planilhas, documentos que mostram a representatividade dessas concessões, tá? Vão vencer de 2030 a 2032 o equivalente a 44% da RAP atual. Isso daí é muito significativo, é quase a metade da RAP anual aí, tá? Esse daqui é um ciclo 2025-2026, tá? Que equivale 1º de julho de 2025 a 30 de junho de 2026, tá? Então a gente está extrapolando aí, isso é praticamente um anual, mas é um anual que começa aí de julho e vai até junho do próximo ano, né? No caso, finaliza agora em 2026, em junho de 2026. E aí a gente tem esse gráfico aqui que mostra a RAP que vai vencer em cada ano, né? Então a gente pode ver aí 44% aqui, em 2047 também vai ter uma parte significativa aí das RAPs, né? Mas está bem longe aí, dá para a empresa se preparar. Então esse é o maior risco da próxima década aí, que pode afetar drasticamente aí os dividendos, tá? O que pode acontecer, tá? No cenário positivo, uma vez vencida essas concessões, ocorre a renovação. A renovação pelo mesmo valor não vai ter impacto nenhum nos dividendos. Agora, o que pode acontecer no cenário negativo, né? Há renovação, mas há uma queda no RAP. Então, ela consegue renovar essa concessão, só que com valor abaixo. Então, isso daí é um cenário negativo, tá? Um outro cenário é indenização, ou seja, se não tiver amortizado completamente os valores né, do investimento, ela pode receber indenizações aí do governo, tá? Mas como são concessões, são linhas de transmissões bem antigas, bem provável que isso não ocorra, tá? E no cenário positivo, a empresa consiga novos leilões, novos projetos, novas aquisições
para compensar essa perda, tá, com esse vencimento dessas linhas de transmissão, certo? Então, no cenário negativo, seria a perda total, né, dessa RAP, desse valor aí, e aí vai atingir drasticamente tanto a cotação da ação, como também os dividendos, né? E ocasionando aí essa perda aí, nesse potencial de dividendos. Beleza? O que a Taesa vem fazendo, né? Nesse ano, praticamente em maio, ela anunciou, né, que adquiriu aí 5 concessões de transmissão da Energisa, tá? A operação adiciona aproximadamente 291 milhões de RAP aí nesse ciclo aí 2025-2026. Então a gente consegue ver que as 5 concessões, o RAP de cada uma e o prazo final aí de cada uma das concessões. Isso equivale a aproximadamente 14,7% de cobertura do que ela irá perder em 2030 a 2032. Então, assim, 15% disso está recuperado agora em maio de 2026, né? Agora a gente tem que ver o para frente, né? Provavelmente a empresa vai, né, vai se mexer para estar compensando aí essa perda. Pessoal, agora aí calculando os dividendos projetados da Taesa, tá? Ela tem algumas particularidades. Então eu separei aqui o passo a passo para explicar para vocês didaticamente como é que se calcula, tá? E qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários. Você aí que está gostando desse conteúdo, curte o vídeo e comece a seguir a gente, tá? Por favor. Então a gente vê aqui a RAP do ciclo aqui de 2025 a 2026. Essa RAP ficou em 4.410 bilhões. Então a gente tem um histórico aí de lucro regulatório de aproximadamente de 25,5. Então, projetando isso, dá um lucro regulatório projetado de 1,124. Por que lucro regulatório? Tá? Em 2024, ela definiu, a gente tem o lucro líquido, seguindo pelas regras da IFRS, que são as regras contábeis, né? E essas regras, pessoal, elas não são muito adequadas para transmissoras, né? Elas não têm uma representatividade do lucro econômico mesmo daquela concessão. E aí, esse lucro regulatório é um lucro definido pela ANEEL, né, em que ele consegue tirar um raio-x do lucro realmente econômico, né, do valor econômico de uma concessão. Então, essa é a diferença aí quando a gente analisa as transmissoras, tá? Na política de dividendo da Taesa, tem lá no site RI que eles distribuem aproximadamente de 90% a 100%, mas no último dividendo ela tem distribuído aí 100% aí de payout, tá? Desse payout, né, aplicado, então como ele é 100%, né, é praticamente o lucro regulatório. A gente tem a quantidade de ações equivalentes, né? O número de ações equivalentes, que é 1 bilhão, 1,03, então dá aí um lucro por ação de 1,9. E aí a gente está analisando o ticker TAE11, ele tem 3 ações por unit. Então a gente multiplicando por 3 chega aí 3,26 por unit, né? A gente tem a cotação aí, arredondamos aí para R$40 e chegamos aí num dividend yield projetado de 8,15%. Excelente dividendo, sempre a Taesa nunca decepciona, né? Então é isso, pessoal. Eu tenho Taesa e apesar desse risco, eu não penso em vendê-la, tá? Eu não estou comprando mais em função da representatividade que ela está na minha carteira, então eu estou investindo em outras opções até melhores por esse momento aí que a Taesa houve esse aumento na cotação, né? Então hoje eu tenho oportunidades melhores aí para estar adquirindo. Então, pessoal, aqui não é uma recomendação de compra ou de venda, isso daqui é basicamente uma orientação educativa para vocês aprenderem aí como analisar uma empresa, os seus riscos e como investir. E é isso, queria agradecer a vocês pela audiência,
por favor, se inscreva em nosso canal, siga a gente no Instagram e acesse aí o nosso grupo gratuito do WhatsApp. Tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.